Olá, este é o Pode Prevenir, um podcast para você escutar, entender e se prevenir. Aqui vamos falar sobre saúde, segurança e muito mais. Sejam bem-vindos! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Prevenir, um podcast onde a gente sempre fala sobre saúde e segurança de um modo descomplicado para você interagir com a gente. Hoje a gente tem um assunto super legal e a gente vai ter também um convidado super especial. Aqui no podcast a gente sempre fala sobre assuntos relacionados com saúde e segurança. Inclusive a gente tem o nosso primeiro episódio onde a gente contou a história do curso, né, de como ele foi idealizado, como ele foi pensado. Se você não conferiu esse episódio ainda, corre lá que vale muito a pena você conferir, que tá super legal. Mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai ultrapassar os muros da universidade hoje. A gente vai conversar com o Adeilson, que é o nosso convidado especial de hoje. É um ex-aluno da Unifei, do curso de Engenharia de Saúde e Segurança, e veio aqui para compartilhar com a gente um pouco sobre as experiências, sobre as vivências que ele está tendo após pós-formatura. Adeilson, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui para conversar com a gente, falar um pouco sobre a sua vivência. Então vamos começar, você pode se apresentar, falar sobre o seu estado profissional atual, como que está sendo, e a gente vai desenvolvendo essa pergunta. É um prazer ter você aqui mais uma vez e muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar participando. Eu sou um grande incentivador de projetos de extensão. Tive a oportunidade de participar de alguns enquanto estudante aqui da Unifei. Já atuava na área de trabalho, né? Depois de aposentado, resolvi estudar segurança e foi assim um encontro de conhecimentos muito bom. Eu já tinha uma carga prática muito grande, né? Então, quando eu me deparei com o curso aqui, com as matérias, com o conteúdo programático, eu me identifiquei muito. Né? Então foi uma junção de conhecimento muito boa. E como que foi para você essa entrada no mercado de trabalho, né? Que você passou que o período, fez a graduação, se formou enquanto engenheiro de saúde e segurança. E eu queria que você contasse pra gente um pouco de como que foi o seu primeiro momento, quando você saiu da universidade. Quais foram as primeiras oportunidades que surgiram? Como que o mercado, como que você sentiu o mercado referente à nossa profissão? Como que foi para você essa primeira experiência? Bom, na verdade, assim, a minha experiência ela foi acontecendo de forma gradual. Quando eu comecei a fazer estágio, eu fui para uma empresa que trabalhava com consultoria em certificação de qualidade. E foi no momento justamente que eu estava fazendo o Sistema Integrado de Gestão. Uma disciplina então, que a gente tem aqui, o SIG. Isso, o SIG, né, com o Luciano. Então, assim, foi estudar na sala de aula, ir lá e viver a prática. Isso foi muito legal, foi muito bom. E como a empresa trabalha com consultoria, né, hoje eu trabalho com 7 empresas, são 7 clientes diferentes, de ramos de atividade diferentes. E assim, dá pra gente ver um pouquinho de tudo, né? Cada empresa, cada ramo tem sua particularidade e a segurança do trabalho, ela tem essa particularidade. Da gente estar em todas as engenharias, a gente está presente em todos os ramos. Então, assim, tem que estudar muito, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ver, de aplicar aquelas ferramentas que a gente estava estudando em SIG, lá no campo, né? De estar vendo outras maneiras, né? O que a gente viu e estudou em métodos em MEC, né? Métodos de engenharia e controle, em AGR, né? Ergonomia. Então é muito gostoso você chegar, ver, né, aquilo lá no campo, aquilo tudo que você está estudando na sala de aula. Isso foi muito bom, muito importante. Eu vou aproveitar então que a gente está falando sobre as disciplinas, vou puxar esse gancho, né? Porque aqui a gente sabe que a gente está vivendo a teoria e que os professores eles tentam nos preparar o máximo possível para quando a gente chegar de fato no mercado de trabalho. E aí você citou algumas disciplinas, né, como ergonomia, eu acrescento outras também como aspectos psicossociais, que é uma disciplina muito diferente e ela é atual, né? Já que hoje em dia a
gente tem falado tanto sobre saúde mental, igual o nosso episódio anterior que a gente falou sobre síndrome de burnout. Então a gente tem visto aí uma necessidade de se voltar para essa situação, e a gente tem aqui uma disciplina que é sobre isso, que é a disciplina Aspectos Psicossociais. E eu queria saber de você, para você, Adeilson, agora nessa sua jornada profissional, qual você citaria como uma das disciplinas que mais tem te ajudado, que mais tem te fornecido acervo teórico para você atuar lá na frente de trabalho, de fato na prática? Eu acho que ergonomia. Ergonomia. A ergonomia, né, física, psíquica, cognitiva, ela abrange vários aspectos, né? Então a gente estuda ali na ergonomia a questão da adaptação do ambiente de trabalho do trabalhador, a psicometria, né? O sofrimento do trabalhador, então, enquanto constrangimento, né, do que fazer, como fazer, naquele padrão, daquele jeito. E eu tive a oportunidade de desenvolver uma análise ergonômica do trabalho. Então, isso foi muito importante. A gente pôde aplicar aquilo que eu estudei lá, né, em aspectos. A gente vê na prática o que é aquilo ali e tenta compreender melhor também aquele sofrimento que o trabalhador está passando ali, aquela condição que ele tem ali de trabalho que muitas vezes não é favorável. Né? E aí, com essas disciplinas, o que eu aprendi aqui, que eu posso levar, é justamente isso, sabe? Entender melhor o trabalhador, o que ele passa no ambiente de trabalho e tentar entender, que eu acho que o engenheiro passa por isso, né? Criar soluções, né, para que o trabalhador consiga exercer a sua função ali da melhor forma possível e no ambiente seguro de trabalho. Sim, nossa, super legal, até porque o Geraldo, né, quando ele esteve aqui, eu acredito que você deve ter assistido o nosso episódio 01, quando ele fala da criação, que a ideia da engenharia de saúde e segurança era exatamente isso, era trazer um olhar mais social, um olhar mais cuidadoso, né, para os trabalhadores, porque a gente tem muitas questões voltadas aos maquinários, muitas questões voltadas aos processos, e a gente entendeu que o olhar para o trabalhador também é fundamental e transforma a nossa atividade em uma atividade de sucesso, né? Sim, não, é prazeroso quando você vê o seu resultado, né? Você elabora um projeto, você faz uma análise ali, você entrega, né, sugestões para que aquele ambiente de trabalho se torne mais prazeroso para o trabalhador. Então isso faz um diferencial, é uma satisfação enorme pra gente. Eu imagino, com certeza deve ser mesmo. Pessoal, você que está assistindo a gente, né? Você que talvez é ex-aluno que está assistindo a gente, comenta aí na nossa barra de comentários qual disciplina você cursou aqui no curso de Engenharia de Saúde e Segurança que está fazendo a diferença aí. Você que é aluno que ainda está com a gente, ainda está estudando, comenta aí também quais disciplinas você estão fazendo, o que você está gostando mais, o que está sendo interessante que você está aprendendo. Vamos interagir aí nos comentários. E Adeilson, a gente sabe que você participou, me corrija se eu estiver errado, da empresa Júnior de Saúde e Segurança, do CAES também, né, que a gente até teve um episódio falando sobre representação estudantil. E aí eu queria saber de você, essas participações no projeto de extensão fez diferença? Te ajudou de alguma forma na questão profissional, como pessoa? Isso trouxe alguma elucidação, algum insight para você que você está usando hoje no mercado de trabalho? Sim, porque você aprende a se organizar, fazer um planejamento, né, adequado das suas atividades, daquilo que você vai fazer, construir um cronograma, né, de trabalho, né, de trabalhar com diferenças, né, porque quando a gente entra numa empresa júnior, tem diversas diretorias, tem os apoiadores e tudo, mas a gente tem que fazer isso tudo, conversar, essas áreas se interligadas. Então, assim, é um aprendizado e você vai ver isso lá no mercado de trabalho, né? Você vai chegar na empresa, tem uma hierarquia, são áreas diferentes, cabeças diferentes pensando, então você tem que lidar com essas diferenças. E quando você participa desses projetos dentro da faculdade, você está se preparando para isso. Com certeza. Então, a Adeilson já deixou a dica para vocês, tá? Participem de projetos de extensão, né? O CAES, a gente até falou sobre ele recentemente aí, sobre como se ingressar, então é uma ótima oportunidade para aprender a trabalhar em grupo, né? Os meninos do CAES, eles falaram muito sobre saber colocar o coletivo na frente do individual, né? Que é uma parte aí muito importante na hora de você fazer
todas essas gestões, todas essas questões, porque elas vão te ajudar a fomentar isso. Então deixa aí a dica pro pessoal, Adeilson, para eles participarem também. Participem, aproveitem bem os anos aqui estudando. Participe de todos os projetos que vocês puderem e conseguirem fazer. A iniciação científica também, que a gente não citou aqui, né? Ela é de suma importância. Ela vai te ensinar a pesquisar, a estudar, a formatar, a escrever seus textos, né? A gente, quando faz um relatório de auditoria na área de segurança, a gente, quando vai fazer uma análise econômica, seja preliminar ou no trabalho, quando você vai fazer um laudo técnico, então você tem que pesquisar, você tem que se fundamentar em leis, você tem que dar embasamento teórico para aquilo que você está falando ali, as suas recomendações. Isso tudo você aprende começando lá na iniciação científica, participando de projetos aqui dentro, né? Até o próprio CAES, quando você vai fazer um relatório, né? Já tivemos aqui, na minha época a gente fez a Semana da Segurança, trouxemos convidados aqui para falar e discutir sobre segurança durante uma semana. Então, assim, isso tudo foram projetos que a gente foi desenvolvendo, a gente foi aprendendo ali durante o processo, né, do curso, e isso a gente leva lá para a indústria na hora que a gente for trabalhar. Com certeza. E Adeilson, a gente sabe que o nosso curso, Engenharia de Saúde e Segurança, ele é um curso relativamente novo, né? Porque antes a gente tinha apenas a pós-graduação, então você se formava como engenheiro em alguma área e fazia uma especialização como engenheiro de segurança. E aí a gente agora tem a nossa graduação, que é completa, voltada para isso, né? Para engenharia de saúde e segurança. E aí eu queria saber de vocês, que é uma dúvida que muitos alunos que iniciaram agora, que começaram agora têm, é que quando a gente forma, quando a gente sai, né, formado, há alguma resistência da empresa, há algum questionamento sobre uma pós-graduação que se tornou graduação? Como que é essa aceitabilidade? A gente é bem aceito no mercado? Essas vagas, elas existem pra gente com a graduação? Sim. O que acontece? Durante muito tempo, criou-se a cultura você vai fazer uma engenharia, uma especialização em segurança do trabalho. E o nosso curso, ele é relativamente novo, né? Então, o papel nosso de estudante de engenharia de saúde e segurança é realmente divulgar o curso. Disseminar o curso. Muitas vezes eu escuto, você é formado em quê? Sou formado em engenharia de saúde e segurança. Tá, mas qual engenharia? Né? É normal isso, acontece. Tá? Mas a gente explica, né? Eu acho que faz parte da gente, como ex-aluno, como profissional que está no mercado, explicar isso, né? E o que eu tenho visto na prática é um profissional diferenciado. As empresas têm percebido isso. Então, quando a gente começa a atuar na área, que a gente começa a demonstrar todo o nosso conhecimento, aquilo que a gente trouxe de carga de conhecimento da faculdade, eles se assustam, né? Então, traz um profissional totalmente focado, né, na segurança. Então, assim, são 5 anos, na verdade, né, se dedicando só àquilo. Então, é percebido e o conceito muda, né? Então, assim, as pessoas, as empresas que eu conheço, que depois de passar, né, pela experiência de conhecer um profissional da engenharia de saúde e segurança do trabalho, eles mudam, já querem outros profissionais, pedem indicação, né? Porque é diferenciado, não resta dúvida. Eu imagino exatamente isso. Não desfazendo mais da não, claro que forma não, alguma. de forma alguma. Mas é por causa da dedicação mesmo, né? Porque aqui a gente sai daqui com uma carga de conhecimento muito boa. Sim, eu imagino exatamente isso, porque a gente entende que, por mais, né, que a gente tenha muitas disciplinas que são vistas também na pós-graduação, a gente tem uma carga um pouco maior, né, diria bem maior, e aí a gente tem esse diferencial. Então, eu diria para os alunos, né, que estão se formando, podem ficar tranquilo, pessoal, porque a formação de vocês fará com certeza muita diferença. Outra dúvida que os alunos têm também é referente ao registro profissional. Que antes, né, a gente sabe que a gente tinha um pouco de dificuldade em conseguir esse registro. Alguns alunos, eles tiveram os primeiros formandos do curso de Engenharia de Saúde e Segurança, eles tinham alguns problemas para conseguir o registro por ser um curso novo, né? Porque o MEC ainda estava fazendo alguns ajustes, algumas questões. Eu queria saber de você,
você contar pra gente como que foi pra você, como que foi a sua experiência de conseguir o registro profissional, se foi tudo tranquilo, foi tudo certinho. Sim, quando eu comecei o curso em 2019, né, a gente chegou aqui com esse assunto, de que algumas pessoas ainda tinham um pouco de dificuldade no registro, mas isso acho que foi sanado, né? Quando eu me formei, eu fui imediatamente após, fui fazer o registro no CREA, já com o certificado de conclusão. Eu consegui fazer o registro, aí você recebe lá como provisório, né? E assim que eu recebi o diploma, eu protocolei no CREA e ficou definitivo. Não teve problema nenhum, foi muito rápido, foi questão de 7 dias, se não me engano. Veio o processo definitivo, né? Quando eu fiz o cadastro com o certificado de conclusão, foi uma questão de horas para me receber a devolutiva com o número já do CREA, tudo certinho, eu já podia estar doando. Então, assim, hoje está muito tranquilo, não se preocupem que... Tá super tranquilo. Super tranquilo. Ah, não, isso é uma ótima, né? Porque a gente sempre procura sanar as dúvidas dos nossos alunos, de quem está se formando, de quem está caminhando ainda. Então, pessoal, podem ficar tranquilos, né? A questão do CREA aí, a gente já tem essa questão já definida, então, bem tranquilo. E aí, Adeilson, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, desse dicas sobre o mercado de trabalho, porque você está aqui como nossa voz da experiência agora, né, como nosso egresso. Então aí você vai poder trazer para a gente visões, porque a gente está aqui na teoria, a gente quer saber como que o mercado de trabalho está, se está aquecido, o que a gente pode focar aqui dentro que vai fazer um diferencial para a gente lá fora, igual você já falou sobre os projetos de extensão, que é muito interessante, falou sobre as disciplinas também, né, que ajudam muito a gente lá fora. E agora eu queria que você desse dicas para os nossos telespectadores que estão quase se formando ou que ainda vão demorar um pouquinho para se formar, coisas que talvez você chegou no mercado de trabalho e falou assim, olha, se eu tivesse visto isso aqui com um pouquinho mais de cuidado, poderia me ajudar um pouco mais agora. Então eu vou deixar aberto para você trazer dicas para os nossos telespectadores. Eu diria o seguinte, aproveitem cada momento, cada disciplina, aquele trabalho lá de ir no campo, desenvolver um projeto para apresentar e tal. Aproveite isso ao máximo, tire dúvida com o professor, entregue o melhor de si, porque aquilo ali vai ser a sua prática no futuro, né? Com certeza. A gente eu tinha oportunidade em MEC de fazer um projeto para uma empresa aqui perto e foi gratificante, né? E logo após formado, eu me dei de cara com uma notificação do Ministério do Trabalho para adequação de máquinas e equipamentos, né, de uma empresa cliente, e eu tive a oportunidade de participar de todo o projeto de segurança em máquinas, né, de uma NR12 completa. Então, assim, foi uma experiência ímpar, aprendi muito, né? Então, o projeto de segurança em máquinas, ele exige no mínimo 3 profissionais, que é um engenheiro mecânico, um eletricista e um de segurança, para aprovar aquele projeto ali. Então, assim, é uma coisa complexa, não é simples. E a segurança ali está em todo lugar, está todo o tempo e toda fase do projeto, né? Então, quando a gente fala em segurança, a gente está falando só de normativo. A gente está falando de legislação, a gente está falando de segurança de processo, segurança de máquina. Então, assim, lá em processos industriais, né, a gente vê a questão do processo, como que ele é feito e tudo, mas se a gente puder buscar isso e focar lá na segurança, vocês vão ter uma grata surpresa quando vocês forem para o mercado. Eu porque concordo. assim, é o momento, aqui é um laboratório que você tem que ensaiar, você tem que pesquisar e aproveitar ao máximo cada oportunidade que você tiver, para quando você chegar lá no mercado de trabalho, aquilo ali já vai estar mais comum para você e não assusta tanto, né? Verdade. Eu acho assim que o mercado está muito aquecido, principalmente de segurança. A construção civil hoje, né, está exigindo muitos profissionais, né? Então, assim, oportunidade tem para todo mundo. O diferencial é lá na hora de você demonstrar conhecimento. Por isso Com certeza. que é fundamental que você aproveite ao máximo, que estude bastante, se dedique bastante, né? Assim que formar, faça uma especialização, procure se fortalecer de conhecimento, né? E
continuar lendo, pesquisando, né? Para você oferecer para o mercado aquele diferencial que todo mundo busca. Sim, até porque as normas elas se atualizam o tempo todo, né? Sim. A forma de trabalhar, ela atualiza também o tempo todo, então a gente está sempre antenado nessas mudanças, no que vem acontecendo, que vai ser o nosso diferencial, né? Porque a gente já tem um curso que traz uma bagagem muito boa pra gente, né? A gente já tem disciplinas que são muito relevantes, né? Você citou bastante ergonomia, que é uma disciplina que aqui a gente vê de forma totalmente ampla, que a gente consegue aprofundar e faz total diferença, até porque a ET agora a gente tem essa atribuição, a gente consegue, né? Isso é um diferencial grande nosso, que a gente consegue fazer aí laudos de AET, né? Análise ergonômica do trabalho. Então isso é um diferencial. Você trouxe várias dicas, né, pessoal? Eu trouxe várias dicas que são muito importantes sobre os projetos, sobre todas essas questões. E aí a gente vai construindo o nosso diferencial, né? Porque o mercado, igual o Adelson falou, inclusive agora da construção civil, apesar de estar aquecido, a gente precisa se colocar como profissionais que farão a diferença, né? Então... porque quando a gente forma, você não sabe para que ramo você vai, né? E como eu falei no início, a gente atende a vários, né, ramos de trabalho. Então você não sabe para qual lado, né? No primeiro momento... vai aparecer ali metal mecânico, ok, você vai para aquele nicho ali tem muita coisa para acontecer, tem vários NRs ali. E uma coisa importantíssima, NR, gente, é o básico, tá? Com certeza. Tem muita portaria do Ministério do Trabalho, tem muita portaria da Previdência, do INSS, que são observáveis, que estão mudando todo dia. Então, assim, a gente se manter atualizado, estudar, ler muito, ver o que está acontecendo lá na sua profissão, para que você se mantenha atualizado e antenado com tudo que está acontecendo. Eu sou convidado às vezes para dar algumas palestras e tudo, então a gente tem que estar atualizado com o que está acontecendo, porque leis mudam, normas mudam, né? A comissão tripartite direto está divulgando, pedindo sugestões, né, para mudanças na legislação de NR. Então, assim, participar, ler, buscar bastante conhecimento, isso aí vai fazer um diferencial lá na frente. Com certeza, e eu achei super legal que você está contando pra gente que na sua área você atua com vários ramos diferentes, né? Isso. Então você tem segmentos de clientes que fazem uma certa atividade. Você poderia explicar pra gente um pouco mais o que você está fazendo, o que você tem feito? Tá, hoje, basicamente, a gente faz assessoria na implantação de ISO 9000, 45000 e 14000, qualidade, segurança e meio ambiente. Isso. Mas, né, enquanto engenheiro de saúde e segurança, a gente aproveita para dar uma olhada, fazer auditoria na parte de segurança, na documentação de segurança daquela empresa, nos equipamentos, que a própria ISO da qualidade, ela exige, né, dentro de alguns requisitos ali, a segurança do trabalho. Então, a gente já olha essa parte, né? Toda a parte de auditoria do SESP também a gente faz. A 45000 nós implementamos em fevereiro desse ano. Implementamos em uma empresa aqui, a ISO 45000. Foi um aprendizado muito bom, muito grande. Deu muito trabalho, mas assim, muito gratificante. E a gente vê isso depois, né? Porque as pessoas que estão ali construindo, a gente fazendo, os operadores vêm até a gente agradecer, né? Por estar proporcionando para eles ali uma condição melhor de trabalho. E isso é gratificante para o profissional, né? Que está ali, está tentando ver, projetar, criar ideias, criar soluções ali para aquela condição de trabalho e ter o retorno deles, né? Então isso é muito bom. Outra coisa que eu acho importante frisar aqui, a gente, enquanto estudante, a gente não percebe, né? Lá no finalzinho do curso, ou até lá depois de formado, que a gente vê o seguinte: esses colegas nossos de trabalho que estão aqui sentando do nosso lado na sala de aula, são nossos colegas profissionais do futuro. Sim. Né? São colegas de profissão. E hoje a gente pode trocar experiência, né? Às vezes surge uma dúvida aqui, a gente liga para um outro colega, gente, olha, está acontecendo isso aqui comigo, como é que está aí, o que vocês acham? A gente troca de ideia. E isso é muito importante, tá? Tanto pessoas que me ligam, quanto eu também ligo, né? Porque às vezes você está com um ramo diferente, tem uma pessoa que está ali
vivenciando aquele ramo mais de perto e tudo, então você liga para lá, olha, tal situação, como que é feito, o que você fez aí para ajudar. Então, assim, essa troca de informação, ela é muito gratificante, ela é muito boa, isso mantém uma conexão com os outros profissionais da área. Então, assim, tenham essa ideia já construir aquela rede de network, de construir esse network dentro da faculdade para quando vocês saírem se tornar uma coisa mais natural. Sim, essa é uma outra dica muito bacana também, né? A Deus está dando aí pra gente a dica de construir a nossa rede de networking aqui enquanto alunos ainda, para que na hora que a gente for, né, no mercado de trabalho, a gente conseguir aí ter esse vínculo, né, trocar ideia, como a Deus falou, super legal, achei super interessante. Então, pessoal, a gente tá quase chegando ao fim, né, do nosso episódio do podcast, tá? Deus, foi super legal, eu adorei saber, né? Porque a gente, quando tá aqui, a gente tá na teoria, né? Como eu disse, os professores, eles estão tentando preparar a gente o máximo possível pro mercado de trabalho. Mas quando a gente chega lá, aparecem coisas que a gente não tava esperando, né? Coisas que talvez ali você deixou passar, talvez você faltou na aula no dia, né? Talvez nesse dia você faltou a aula, nesse dia aqui eu não tava lá. Então é sempre interessante, muito legal a gente saber o que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer aqui para ajudar a gente a chegar lá mais preparados. Então foi muito legal, foi um prazer receber você aqui pra gente conversar mais sobre isso. Eu espero que você volte outras vezes, tá? Pra gente falar sobre outros assuntos, né? Outras questões. Eu adorei que você citou muito SIG, né? Sistema de gestão. Isso é um assunto que está muito em alta. As empresas, elas estão correndo muito atrás de fazer esses sistemas todos integrados, até por causa agora do ajuste da NR1, né? Que pede aí pra você fazer toda uma organização, e o SIG, ele com certeza vai ajudar muito nesse processo de criar inventários de risco. Então vai ser um assunto muito legal. Talvez você volte para conversar com a gente, se animar. Pode chamar. Volta para conversar com a gente sobre isso, tá? Então, muito obrigada, foi um prazer. Pessoal, Adeilson, nosso convidado especial de hoje. Gostaria de agradecer a você também, que foi nosso telespectador, seja vendo, assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo a gente pelo Spotify, quando estava fazendo outra atividade aí. Muito obrigada pela sua companhia, foi ótimo te ter aqui. Continua seguindo a gente, tá? Lá no Instagram, @podeprevenir.ess. A gente tem também o nosso YouTube e o Spotify, que você pode estar acompanhando os nossos episódios. Responde o nosso formulário, tá? Sobre a avaliação, do que você achou desse episódio ou de outros também que você tenha assistido. É muito importante pra gente do projeto saber, ter o feedback do que vocês estão achando aí, tá? Do nosso projeto aqui, dos nossos episódios. Então, é isso. Foi ótimo ter vocês aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.